Esses foram dias intensos para mim. Foram dias onde Deus instigou demais a minha vida. Eu fiquei impressionado e também surpreendido com o tamanho do amor de Deus pela minha vida. Eu fiquei surpreendido o quanto Deus, com tanta paciência e misericórdia, Ele corre atrás da gente, sem nos deixar, sem abrir mãos de nós. Mas hoje, e também ontem, quando estava preparando uma palavra para hoje, para esse tempo de reforma, para essa casa, para essa igreja, para esse ministério, Deus estava colocando dentro de mim algo de muito específico, algo de muito profético, algo que, assim como eu falei no começo, não vai a pena mudar algo nas nossas reuniões de orações, mas vai mudar o nosso destino profético, o nosso destino de vida. É por isso que eu peço para o Espírito Santo de derramar sobre mim sabedoria para compartilhar isso. É também sobre você um espírito de fome e de sede para receber o que hoje vou compartilhar com você, porque a igreja tem um destino desenhado por Deus muito específico, e a igreja só funciona nesse destino. A igreja só funciona, só tem frutos na hora que a igreja se preocupa de viver no destino de Deus. A igreja não pode ser igreja sem Jesus. Sem Jesus não está no nosso meio, se Jesus não é a cabeça da igreja, então a igreja vai passar por dias de confusão. E o mundo já está cheio de confusão. O que o mundo precisa é uma igreja que caminha com a mente de Cristo. Uma mente que não é afetada por aquilo que acontece no mundo, uma mente renovada nas promessas de Deus. O que eu quero falar para você é que hoje Deus quer te lembrar que sobre a sua vida existem promessas proféticas. É por isso que você está aqui. E a primeira promessa profética foi lançada lá no céu. Deus tem promessas pela sua vida, mas muitas vezes é difícil acreditar que por meio dessas promessas a nossa vida vai ser transformada, vai ser usada por Deus. É difícil, é muito fácil receber uma promessa profética, mas eu estou vendo ao longo desses anos que é muito difícil permanecer naquilo que nos foi prometido. É muito difícil permanecer e deixar essa promessa profética que foi lançada na sua vida. É muito difícil permanecer. É muito fácil, todo mundo quer receber uma palavra para a nossa vida, para ser encorajado, uma palavra profética de direção, que abre um caminho. A gente acredita que as palavras proféticas dão uma direção para a nossa vida, para a igreja. Mas a gente passa por momentos onde é difícil demais permanecer nessas promessas. E acredita que por meio dessas promessas, Deus vai agir. Deus vai abrir um caminho para a nossa vida. Deus vai transformar a nossa vida e a vida dos outros através de nós. É muito difícil permanecer. Sabe por quê? Porque parece que às vezes essas promessas proféticas que foram lançadas sobre a nossa vida passaram para um tempo de prisionia. Parece que talvez foram exiliadas. Passaram para um tempo de exílio. E talvez a gente ache que, nossa, essas promessas foram esquecidas por Deus. E a gente começa a fazer uma coisa. A gente começa a criar a nossa vida e a dar um sentido à nossa vida, saindo deste lugar e entrando no lugar dos esforços humanos. E a gente começa com zelo, com devoção, a gente começa com esforços, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente chega a um ponto onde tudo isso é difícil demais para aguentar. Por quê?
Porque a gente está tentando fazer a obra de Deus sem Deus. É aí, meu irmão, que a obra de Deus sem Deus se torna uma obra impossível para cumprir. Impossível para mim, impossível para você, impossível para a igreja, impossível para o povo de Deus. É por isso que Deus, Ele precisa estar no nosso meio, enquanto a gente se preocupa de ser uma igreja, uma noiva santa, é separada por Ele. Porque se Jesus não está no nosso meio, o que vai nos diferenciar do mundo? Deus, Ele quer ser a cabeça da nossa igreja. Então, se Ele é a cabeça, significa que a igreja pensa como Ele pensa. Então, se Ele quer ser a cabeça, e adivida também uma coroa, e nós precisamos colocar essa coroa na cabeça dele, como igreja. Quando eu falo como igreja, eu não estou falando como assembleia, eu estou falando como indivíduo. Eu estou falando para você que está sentado lá, para mim. Eu preciso viver, eu quero chorar, eu quero jejuar, porque Jesus receba de mim uma coroa. Porque toda vez que eu me encontro com Ele, chego até Ele assim: Jesus, aqui é a minha coroa de devoção, aqui está a minha coroa de amor, aqui está a minha coroa de separação, aqui está a minha coroa de amor. Jesus, essa é a minha coroa. Agora, essa obra sem Ele é uma obra impossível de cumprir. É por isso que eu quero começar a ler no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3. O que aconteceu aqui de reforma é o que Deus está gerando dentro de nós. Olha aqui o que está escrito: no primeiro ano de Ciro, rei de Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação, enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu. Olha só, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir ou reformar o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. É que seu Deus esteja com vocês. Agora, antes de continuar a ler, eu quero que você entenda uma coisa, que nesse contexto, esse livro que todo mundo conhece, né, o livro de Esdras, depois de Esdras está o quê? Está Neemias. Esses dois livros que a gente agora lê de uma forma separada, na verdade é um só livro, é um livro único, escrito pelo mesmo autor. Então, o autor aqui está falando o que estava acontecendo, o que ia acontecer. O autor aqui está falando que Deus se cumpriu uma profecia, se cumpriu uma promessa profética que foi proclamada por meio do profeta Jeremias. Então, lá naquele momento, o espírito do rei Ciro foi avivado, porque o espírito da profecia encontrou a vida desse rei. É nessa época, nesse tempo, o povo de Israel, ele estava preso em Babilônia por 70 anos. Os 70 anos acabaram. E foi aí que o espírito de profecia foi derramado sobre esse rei. Ele foi despertado e falou: o povo que agora precisa sair para construir um templo ao Deus deles, então pode ir.
que Deus esteja convosco. Mas não foi algo que ele profetizou, não foi algo que ele decidiu, foi algo que foi decidido antes, profetizado antes. Então as sortes do povo de Israel, ainda uma vez, estavam sendo ditadas para uma promessa profética. Eles estavam entrando em um tempo de reforma por meio de uma promessa profética. Não foi o cara que de repente se levantou e falou: tá tudo bem, vai lá. Não, meu filho. Um profeta, servo do Senhor, com o ouvido afiado, ele ouvia a voz do Senhor, e profetizou isso antes que tudo isso ia acontecer. Então, ainda uma vez, o povo de Deus estava sendo dirigido para uma promessa profética. E foi nesse tempo de libertação, onde o povo de Deus saiu da Babilônia, entrando e voltando de novo para Jerusalém, que Deus levanta 3 líderes chaves para esse momento. E são Zorobabel, Esdras e Neemias. Agora o que acontece, né? Que quando Deus dá alguma coisa nas nossas mãos, a gente se empolga demais. Obrigado, Jesus, meu Deus, sou pastor de uma igreja, da igreja Ministério Alfa e Ômega. Obrigado, Jesus, sou líder dos jovens. Obrigado, Jesus. E a gente começa a fazer, vamos construir, vamos fazer, vamos comprar as cadeiras, vamos fazer um púlpito novo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora o ponto é que a gente sempre lê das histórias desses 3 personagens como homem que Deus levantou. E assim foi. Deus levantou eles com muita devoção, ele com muito amor e paixão pela pátria. Eles começaram, cada um de uma forma diferente, a trabalhar pelo reino de Deus, para reconstruir o templo. É isso que aconteceu. Eu vou na frente, lendo com vocês Esdras, capítulo 3, dos versículos 11 e 13, onde fala: então todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes da família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, porque antes desse templo, que ele estava reconstruindo de novo, existia já um templo, que foi destruído pela guerra, foi completamente destruído. Então eles felizes da vida, empolgados, porque Jesus deu uma missão, porque depois de 70 anos, finalmente, o rei Ciro falou, por meio de uma profecia já lançada lá atrás, ele falou: então vamos todo mundo, vamos construir esse templo, porque a nossa pátria, a nossa cidade, vamos lá. E todo mundo foi. Ele falou assim: outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Então aqui existem 2 coisas: que chorava muito ao ver o templo velho, é que ria muito ao ver o templo novo. E agora a gente pensa na nossa cabeça que talvez que estava chorando para o templo velho é porque não quer ser jovem, é porque não quer ser renovado pelo Espírito, sabe? Sempre eles, esses mais velhos chatos, que não entendem nada. Nós somos os jovens, o templo novo, a reforma, então vamos lá. Toda vez que eu falo com alguns amigos, parece que, mano, nós somos a geração do avivamento. Todo mundo é convencido que, de uma forma ou uma outra, nós jovens somos a geração do avivamento. Então os mais velhos podem se jogar de lado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus funciona por gerações.
Eu acredito que Deus levanta uma geração para sustentar a outra, não para eliminar a outra, não para colocar a outra no cantinho. Deus levanta diferentes gerações para sustentar gerações. É isso, meu Deus. É o Deus que não exclui ninguém. É o Deus que coloca na obra quem ama Ele de fato e de verdade. Eu acredito que nos últimos tempos não tem mais distinção de geração, porque um povo só, com um coração só, é só com uma mente, está se levantando para amar Jesus de fato. Então por que esses velhos estavam chorando ao ver esse templo caído atrás deles? É um novo templo, ao invés de comemorar. Antes disso, eu quero que você saiba uma coisa, que Deus tem uma história para cada um de nós. É assim, como Deus, Ele tinha uma história para o povo de Israel, por meio de promessas proféticas. Ele tem uma história também por cada um de nós. E eu quero que você saiba que você está sentado aqui neste lugar. Este lugar é a consequência, é um fruto de promessas proféticas passadas por muitos anos, que atravessaram muitos conflitos, muitas provas, muitas tentações, palavras proféticas que foram lançadas sobre a vida do Haroldo e da Fúlvia, lá atrás, quando a vida deles estava destruída, sem nada ao redor deles, sem ninguém acreditar neles, mas uma promessa profética foi liberada sobre eles. E hoje nós somos a consequência, é o fruto de uma promessa profética. Meu irmão, sabe por quê? Porque o Jesus que eu e você acreditamos é muito maior de uma promessa. Ele é a própria promessa. Ele é o próprio Espírito da profecia, que dirige a igreja, que levanta a igreja, que envia a igreja e que cumpre o seu destino, apesar do que a gente vive. Ele é muito mais de uma palavra lançada sobre a sua vida. Foi esse espírito de profecia que passou por tempos, povos, gerações, que passou pela morte e chegou até nós. Foi para esse espírito que Haroldo e a Fúlvia foram sustentados, para acreditar que um dia eles iam amar a Jesus, com um povo faminto e sedento pela presença dele. O destruidor tentou roubar essa palavra, tentou roubar essa promessa, mas Jesus é muito maior. Jesus é o próprio Espírito da profecia. Sabe, se ministérios são levantados por homem, também caem por homem. Mas ministérios levantados por Deus ficam firmes até a volta de Jesus, sem se esfriar no amor, mas continuando, queimando, jejuando e acreditando que o poder vem da palavra de Deus, acreditando que o poder não vem de outros meios, mas vem pela palavra de Deus, pela oração e pelo jejum, para uma vida cheia e completamente entregue ao Espírito Santo. É sobre você também ter um espírito de profecia. Porque assim como o Haroldo e a Fúlvia, sobre você talvez existam promessas que até você esqueceu. Talvez você ache que essas promessas foram em exílio, esquecidas. Mas hoje é o dia de renovo. Hoje é o dia de reforma. Olha aqui. Tudo eles empolgados, tudo eles prontos para esse novo começo. Esses velhos que choravam. Por que choravam? Sabe, eu acredito que Deus, Ele quer ser o primeiro e também o único amor da sua igreja.
Ele quer ser a cabeça da igreja, ele também quer receber uma coroa da sua igreja. Ele quer ser o único e o primeiro desejo da sua igreja. É Jesus hoje, aquilo que está falando com a gente, sabe qual é? Sabe o que ele está falando para mim e para você? Vocês estão se preocupando com coisas que eu não me preocupo. Vocês estão se preocupando em me agradar com coisas que eu não me preocupo, porque não é nessas coisas que eu me agrado. Vocês estão preocupando de me agradar com zelo, com esforços. E foi assim que aconteceu. O Zorobabel, o Esdra, o Neemias começaram a tentar de agradar a Deus de uma forma humana. Mesmo se era devoção, mesmo se eles tinham um coração puro diante dele, mesmo se eles estavam fazendo isso com zelo, com esforços, mas isso não era algo que estava alinhado às promessas proféticas para uma nova igreja que Deus tinha preparado para Jerusalém. Então o que acontece? Acontece uma divisão. O povo mais velho, que lembrava do primeiro templo, começou a chorar. Sabe por que chorava, meu irmão? Isso deveria ser um motivo para o qual a gente tem que chorar, não tem que sair deste lugar. Isso deveria ser o motivo para o qual a gente fica neste lugar até isso acontecer. Os velhos choravam porque lembravam da glória que invadia o templo. Eles choravam, eles não choravam porque não queriam dar passo na frente. Eles não estavam chorando porque não concordavam com o novo ou com a reforma que estava acontecendo. Eles estavam chorando porque voltaram para trás, viraram para trás, olharam e falaram: nossa, meu Deus do céu, eu lembro que enquanto a gente era sacerdote, a gente servia ao Senhor naquele lugar, as pernas tremiam e a glória de Deus invadia este lugar. Será que Deus vai fazer a mesma coisa nesse novo templo? Será que Deus vai vir da mesma forma? Sabe por que choravam? Porque muito provavelmente o que estava lá não era a mesma coisa do que eles estavam vivendo. Eles estavam construindo um templo feito de parede, mas a glória de Deus não estava naquele lugar. Então choravam. E deveria ser o nosso desejo. Mas aonde é que começa esse desejo? Posso te falar uma coisa: Deus não coloca esses tipos de desejos em pessoas que desejam o mundo. Deus coloca esse tipo de desejos em pessoas que aprenderam a odiar o mundo. Deus coloca esse tipo de desejos porque são desejos dele. Ele coloca esse tipo de desejo não em qualquer pessoa, não em uma menina ou um menino, mas em que quer ser amigo de Deus. Eu acredito que você quer ser amigo de Deus comigo, não é? Olha só, mesmo se às vezes é difícil, mesmo se às vezes a gente tenta com todas as nossas forças de fazer isso, de construir algo de bom para Deus se agradar de nós, a gente precisa se lembrar que a gente só agrada a Deus, só funciona no que Ele chamou para a gente para fazer, não do que a gente constrói para Ele. Eu quero te falar uma coisa: a gente não pode reformar o reino de Deus. A única coisa que a gente pode fazer é deixar o reino de Deus reformar a nossa vida. Se a gente pensa que de uma forma ou uma outra, com as nossas vidas, nós podemos reformar o que não precisa ser reformado, a gente está errado. Porque Deus está esperando alguém com o coração quebrantado, que aceita as próprias fragilidades, que aceita os próprios limites, é que fala: Deus, meu Deus do céu, o que eu preciso não é tentar reformar o que você não me chama para reformar, mas permitir a esse reino de entrar na minha vida, reformar tudo aquilo que está destruído. É assim, o Zorobabel estava se preocupando com construir
paredes, com construir, não, na verdade, o altar e o templo. Depois chega o Esdras. O Esdras começou a pregar a palavra e ensinar sobre a Torá, achando que fazendo isso ia resolver algum problema no meio do povo, porque você tem que entender comigo, meu irmão, que enquanto eles estavam fazendo isso, esse povo de Deus, que era chamado povo de Deus, estava completamente perdido, talvez como estou eu e você, perdido. Então Esdras, com muito zelo e devoção, começou a ensinar a Bíblia, a palavra, de capa a capa, para o povo. E depois chegou Neemias. E Neemias, ele viu a sua cidade destruída, e começou a levantar muros, começou a levantar paredes. Sabe, só uma coisa, que enquanto eles estavam fazendo isso, eles estavam se achando o povo escolhido de Deus, que está certo, porque aquilo que Deus falou. Enquanto eles construíram, outros povos de outros lugares chegaram a eles e falaram: nós também queremos ser parte desse novo começo, dessa reforma, dessa nova estrutura, desse novo templo. O que aconteceu? O Zorobabel, o Esdras e o Neemias olharam para eles e falaram: me desculpa, meu irmão, mas a gente já está aqui, a gente não precisa de vocês, a gente continua esse trabalho sozinhos. E foi aí que inimigos se levantaram contra eles, que os trabalhos foram atrapalhados. Foi aí que o povo de Israel, o povo em Jerusalém estava dividido entre os outros povos. Tudo isso por quê? Porque eles estavam apenas tentando agradar a Deus com a força do braço deles. Mesmo sendo homens que Deus chamou naquela geração, mesmo sendo homens que Deus levantou naquele tempo, se você é homem escolhido de Deus, sem ouvir Deus, você pode estar no tempo certo que Deus te chamou, fazendo a coisa errada. Então isso vale também para a igreja, vale também para nós. Deus nos chamou, Deus nos levantou para esses últimos tempos. Nós fazemos parte de um propósito, de um plano que Deus tem para nós. Mas se nós somos uma igreja que não deixa esse espírito de profecia andar na nossa frente, dirigir os nossos passos, então nós somos uma igreja no tempo que Deus ordenou, fazendo as coisas erradas. Deus te vê como uma pedra preciosa, um diamante, através do qual a luz de Cristo pode ser liberada. E talvez você não está se vendo como esse diamante. Talvez você está se vendo apenas como uma pedra esquecida. Mas hoje é dia de reforma, que as pedras serão mudados em diamantes. Sabe, enquanto eles estavam se preocupando de construir uma igreja por eles mesmos, porque é isso que eles estavam fazendo. Eles foram chamados para um plano, para um projeto profético, que agora eu vou descobrir com você, que era completamente diferente daquilo que eles estavam vivendo. Enquanto eles estavam se preocupando de construir uma igreja para eles mesmos, se fechando nas paredes de um novo templo, porque é isso que aquilo que eles estavam fazendo. Ele estava construindo uma nova igreja só para eles, mas isso não era o plano de Deus. Eles estavam se fechando em um templo, eles estavam levantando paredes de divisão entre eles e outros povos, mas já não era o plano profético de Deus para Jerusalém. Então o que aconteceu?
Eles levantaram parede de divisão, quando na verdade o desejo de Deus é expresso em Jeremias 31. Olha o que fala, meu irmão, por favor, presta atenção, porque esse é o tipo de igreja que Deus está chamando a gente para ser nesse tempo de reforma. Enquanto eles estavam reformando um lugar físico, que Deus na verdade através dos seus profetas nunca pediu para eles de construir, Deus estava querendo outra coisa. É por isso que a igreja precisa entender o que Deus quer para ser igreja de verdade. Jeremias 31, olha só. Enquanto eles estavam se preocupando de ser uma igreja só para eles, levantando paredes de divisão entre eles e outros povos, Deus em Jeremias 31 fala: pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas de alegria, eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão juntos a riachos tranquilos, em caminhos planos, onde não tropeçarão, pois eu sou o pai de Israel, Efraim é meu filho mais velho. E continua: as moças dançarão de alegria, e os homens jovens e idosos tomarão parte na celebração. Transformarei seu pranto em alegria, eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Essa era a igreja que Deus estava querendo levantar no meio do seu povo. Mas o povo era um povo que não estava ouvindo o que Deus estava querendo. E talvez eu e você, muitas vezes a gente está em situações difíceis, está em situações de dificuldade, de morte. Por quê? Porque a gente como igreja não está ouvindo a voz da cabeça da igreja. Então a gente está naqueles lugares fazendo coisas diferentes daquilo que Deus chamou para fazer a gente. Aí me desculpa, como te falei no começo, a gente vivendo fora de promessas proféticas, vive para uma obra que é impossível cumprir, vive para uma missão que é impossível ser cumprida por nós mesmos. Então a gente precisa andar com Deus, precisa entender Deus, o que você quer da sua igreja nesse tempo. Se é um tempo de reforma, o que você está querendo reformar? Porque enquanto eles estavam se preocupando a levantar paredes de divisão, estava querendo se fechar, é ser um povo só entre eles, ser a igreja deles, o ministério deles, a placa deles. Deus aqui em Jeremias 31 fala assim: eu enviarei pessoas do norte até os confins da terra, e não me esquecerei dos aleijados, dos cegos, e não faria isso. Então ele estava levantando paredes, assim como muitas vezes a gente faz, a gente levanta placas, mas o reino de Deus é muito maior de apenas evangélicos. O reino de Deus é para os cegos, é para os aleijados, é para os tristes, é para aquele que está morrendo, é para os mortos. O reino de Deus é para os esquecidos, para a ovelha perdida. O reino de Deus não tem parede. Ele não tem parede, ele tem braços, meu irmão. Ele tem braços para abraçar o que está cansado, para levantar o aleijado, para sustentar o que está com dor, para achar o esquecido. O reino de Deus, a igreja de Deus não tem paredes, tem braços dispostos a abraçar.
dispostos a amar, dispostos a levantar, dispostos a enviar. Você provavelmente está se sentindo parte de uma igreja, esquecido, último da situação. Deus hoje te levou para cá para falar: os meus braços estão abertos por você. Eu estou te levantando para uma obra que eu sei que é muito maior do que você podia fazer. E as paredes não vão te ajudar, mas meus braços estendidos naquela cruz são sustento para a sua alma. Então, esse foi o desejo. Isso foi o desejo de Deus. Vocês estão se dividindo dos outros povos, mas na verdade o meu desejo é que os povos chegam até vocês. Vocês estão deixando eles de fora. Quantas vezes a gente, como evangélicos, faz isso? A gente deixa os cegos fora, a gente deixa os aleijados fora, a gente deixa isso, sabe por quê? Porque a gente acha que nós possuímos a verdade. Mas eu acredito uma coisa, que se somos nós a possuir a verdade, aquilo que a gente pode fazer é simplesmente pregar mentiras. Mas se a verdade a nos possuir, então isso vai mudar tudo. Porque a gente não pode reformar o reino de Deus. É o reino que precisa atuar em nós uma reforma. Então exatamente isso, eles estavam querendo reformar algo que Deus não estava pedindo para eles de reformar. Sabe uma coisa, meu irmão, você vai entender, Deus, Ele já estava vendo através do tempo, Ele já estava mais longe do que eles, Ele já não estava querendo estar em um templo, Ele já estava querendo ser o Deus que caminha no meio do seu povo, Ele já estava querendo ser aquele Deus que anda no meio do seu povo, nos louvores do seu povo. É exatamente isso. É por isso que Deus chama essa igreja a um tempo de reforma. Sabe o que significa reforma? Justamente isso, retornar ao formato original. Hoje Deus quer encontrar o teu coração, que só você sabe como é que está. Talvez as paredes dessa igreja não estão mudando isso em você, mesmo se é uma igreja abençoada. Mas se a gente tem uma concepção errada do que é igreja, mesmo se isso é um lugar abençoado, nunca vai mudar nada na nossa vida. Então hoje Deus quer encontrar o seu coração, meu irmão. Ele quer te dizer: hoje eu vim para te reformar. Hoje eu vim para te reformar, com os olhos cheios de amor por você, com chamas de amor nos meus olhos, com um coração que toda vez que eu te olho sai do meu peito de amor. Eu quero te reformar. Reformar não é uma igreja melhor, reformar não é uma igreja nova. Reformar significa pegar a igreja é fazer ela voltar no jardim. Aquele jardim onde Jesus andava, eles andavam junto com Ele. Essa é uma reforma, voltar ao princípio, voltar ao formato de Deus. Mas eles estavam preocupados a reformar um lugar físico, quando a reforma que Deus queria era completamente uma outra. Sabe por quê? Porque um pouquinho mais na frente, Zorobabel, Esdras e Neemias, eles viram, eles entenderam que mesmo se o lugar físico foi reformado, eles não conseguiram resolver o problema do pecado no meio do povo. Porque enquanto Zorobabel estava lá passeando, Esdras também, Neemias também, eles começaram a ver de novo as mesmas coisas. O povo abandonando a presença de Deus, voltando a pecar de novo. Eles falaram: meu Deus do céu, então isso não resolveu nada. Construir algo,
Reformar um lugar físico não resolveu nada no lugar do povo, no meio do povo. Sabe por quê? Porque eles estavam se preocupando a levantar paredes, mas paredes do coração deles estavam destruídas. Assim como também, talvez, você está assim, eu estou assim hoje de manhã. Eu quero uma reforma na minha vida. Eu não quero me fechar. Eu não quero colocar parede para esse Deus. É hoje. Esse foi o desejo de Deus. Olha o que fala. Eles estavam com zelo, com devoção, mas Deus já tinha uma ideia de templo diferente na cabeça dele, que não era um templo físico. Jeremias 31, do versículo 31 a 34, ele fala, sabe, enquanto eles estavam presos em construir algo de novo, com uma cabeça presa na aliança velha entre Deus e o povo deles, eles estavam lá querendo fazer algo de novo com uma cabeça velha. Eles estavam querendo reformar algo com um coração voltado para trás. É por isso que eles estavam construindo algo que era parecido, mas sem ter nada daquilo que estava no primeiro templo. É talvez a gente queira reproduzir algo que Deus não quer. A primeira coisa que Deus quer reformar é a nossa mente como igreja e o nosso coração, para a gente construir um altar que funciona aqui e agora. Mas a gente quer se apegar às coisas que funcionaram lá atrás, para ver se funcionam na nossa geração. Mas Deus está chamando a gente para um tempo. Olha que privilégio. Deus está chamando a gente para um tempo que é só da gente, que ninguém viveu antes de nós, que ninguém viveu antes do Haroldo e da Fúvia. Mas para isso a gente precisa derrubar o templo que está em nós. Porque o templo físico do primeiro foi derrubado, foi destruído, mas eles ainda carregavam uma estrutura velha dentro deles. Eles construíram o que estava dentro deles, mas no coração de Deus já estava outra coisa. Ele já estava desejando algo de diferente para o seu povo, porque ele já estava pensando em uma solução para o pecado do povo. Ele já não queria mais sacerdotes que ofereciam sacrifícios para ele. Ele queria de verdade um coração novo para o povo dele. É o lugar físico que ele estava construindo não estava resolvendo isso. É por isso que em Isaías 31, do versículo 31 e 34, olha que Deus fala. Jeremias, olha só, está chegando o dia, talvez esse é o nosso dia, talvez esse é o nosso dia. Está chegando o dia, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Olha só, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só, essa era a igreja que Deus estava querendo que eles construíssem. Porém minhas leis em sua mente, e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor.
eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Era esse tipo de lugar que Jesus estava querendo levantar no meio do seu povo, encontrar o coração do seu povo, não apenas por uma lei aprendida com a mente, mas uma lei vivida no coração. Talvez é isso que Deus faz com a gente hoje. Meu irmão, talvez você, porque eu me coloco também aqui. A gente está vivendo por lei aprendida por homem, mas Deus tem algo de muito maior. Deus tem uma lei que quer imprimir no nosso coração, na nossa mente, porque essa é a única forma para não pecar contra Ele, é para ser uma igreja que se levanta, para ser uma igreja que avança, para ser uma igreja que acredita nas promessas de Deus, é uma igreja que carrega no coração a lei de Deus, que carrega na mente a lei de Deus. É a única forma para isso acontecer, é ser dispostos a ser reformados por dentro. Sabe, enquanto eles estavam preocupados em construir uma casa para eles mesmos, eles esqueceram também de outra oração que um homem chamado Salomão, em 1 Reis, ele fez. O desejo de Deus encontrou a oração do Salomão. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 42, o Salomão fala: no futuro, estrangeiros que não pertencem ao teu povo Israel ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem, voltando para esse templo, ouve dos céus, onde habitas, e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Sabe por que estava faltando isso? Sabe por que estava faltando o cumprimento dessa promessa? Porque assim como em toda a história do homem, existia um homem que queria fazer do seu jeito. Até onde? Até quando? Até o próprio filho descer. Até Jesus sendo disposto a deixar a glória. Até Ele se levantar do trono e invadir a terra. Até Ele, só Ele podia satisfazer plenamente o desejo de igreja do coração do Pai. Só Ele. Eles esqueceram esse desejo na oração do Salomão. Eles estavam construindo paredes para eles. Essas paredes que eles construíram com muito zelo e com muita devoção, não resolveu o problema do pecado no meio do povo. E talvez você ou eu, a gente está lutando contra o pecado, contra uma fragilidade, contra algo que está te puxando para trás, e você está achando que vir aqui está resolvendo alguma coisa, mas Deus quer levantar paredes de fogo no seu coração, parede de fogo na sua mente, parede de fogo na sua alma, porque aqueles estrangeiros que o Salomão fala na sua oração, fala: Deus, por favor, te peço, quando eles olharão para esse templo e orar, por favor, mesmo se são estrangeiros, responda a eles.
E você somos esses estrangeiros, que por meio da graça e da misericórdia de Jesus, nós hoje podemos clamar, acessar ao trono da graça, e ser atendido para o céu. Mas a gente precisa se posicionar como uma igreja que dá essa oportunidade também para os outros. E talvez você não sabe como, mas olha só, Ezequiel 36, versículo 25 e 28. Então o que é que me limpa, Jesus? Talvez você está com roupas sujas, talvez você está com pensamentos assim, talvez você está buscando algo de novo, para uma reforma na sua vida, para um avivamento na sua vida. Então o que eu tenho que fazer? É aí que eu te repito de novo, o reino de Deus não pode ser reformado. Você precisa ser reformado pelo reino de Deus, porque quando Ele invade a sua vida, olha o que acontece, não é um lugar físico, mas é próprio o reino de Deus que invade a sua vida, que muda o seu coração, que limpa as suas vestes, e que te envia para uma missão onde é Ele mesmo que te sustenta. Ele fala, por favor, com esse coração vem a mim hoje. Com esse coração vem a mim. Olha, com qual coração? Um coração que a gente constrói? Ezequiel 36, versículo 25 e 28. Essa é a igreja que Deus está reformando aqui neste lugar. Então, aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei da sua impureza e a sua adoração aos ídolos. Eu lhes darei, um novo coração, uma igreja reformada, uma igreja com coração reformado. É essa igreja que Jesus está levantando, um coração que não é contaminado pelo sistema do mundo, mas que é purificado pela graça e misericórdia de Deus. Era essa igreja que Deus estava pedindo para Zorobabel, Neemias e Esdras, de levantar para eles. Mas não é, isso não é um trabalho do homem, é um trabalho que Deus faz no homem. Ele se preocupa em gerar dentro de nós uma igreja pura, uma igreja santa. Eu tive uma visão que eu quero compartilhar com vocês. Enquanto isso, eu quero pedir, por favor, o grupo de louvor, você pode já vir. Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos, e tenham cuidado de obedecer aos meus testamentos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A coisa que eu mais amo da Bíblia é que a Bíblia ela se prega sozinha. A Bíblia nem precisaria de pregadores para ser pregada, porque a Bíblia se explica sozinha. A Bíblia tem poder. A Bíblia, a palavra tem poder de encontrar esses corações de pedra. Era isso que estava falando Deus. Talvez vocês não estão entendendo, vocês estão levantando pedras, mas o que eu quero fazer é tirar as pedras do coração do homem e colocar um coração de carne para ser uma verdadeira igreja viva. E talvez você está passando por um tempo onde sente a dureza e a frieza do seu coração, que não é capaz de ser ou de agradar a Deus da forma que Ele merece.
E você está sentindo esse coração sem vida, sem emoções, sem choro, sem lágrimas, sem nada, sem alegria, sem nada. Mas mesmo assim você está vendo em um lugar, mesmo assim você está vendo em um templo, mesmo assim você de domingo após domingo, de quarta após quarta, você está querendo que algo mude na sua vida. Mas hoje Deus quer te dizer: eu sou o motivo da sua reforma. E hoje que Ele encontra no seu coração de pedra, ferido, machucado, que está chorando, perdido, depressivo, que quer fazer algo a mais por mim, mas não consegue. Se você puder, por favor, levanta. O desejo do coração de Deus continua a ser o mesmo ainda hoje. Não é pedir para os seus filhos de construir uma igreja, mas de ser igreja. É de carregar essa igreja no nosso coração. É falando para você hoje, antes de continuar, é terminar, é orar por vocês. A gente vai ter um tempo de despertar, um tempo de reforma, um tempo onde Deus hoje vai tomar o nosso coração, onde Deus vai transformar o coração de carne, de pedras em coração de carnes. Hoje Deus quer empurrar a sua igreja, empurrar a sua igreja. Hoje eu quero te falar uma heresia. Talvez você cresceu acreditando que ser igreja é ser virado desse lado para cá. Mas eu quero te falar uma coisa, que a verdadeira igreja, que carrega um coração de carne, reformado pelo Espírito, uma igreja reformada pela misericórdia de Deus, não é uma igreja virada para lá, para cá, mas é uma igreja virada para cá, para lá. Vamos aonde você quer, vamos junto. Vamos pular junto. Tem um coração novo que você me deu. Tem uma vida que você me deu. Tem uma nova vida que você reformou em mim. Então vamos. Vamos. Estava preso. Estava preso na minha depressão. Estava preso no meu medo. Estava preso na minha insegurança. Mas hoje eu sei que uma pedra viva você colocou no meu coração. Esse Deus hoje te olha e te fala: se ao invés de um coração você olha para o seu peito e vê uma pedra, o que significa? Significa que essa é uma pedra que, adicionada a outra pedra, forma uma verdadeira igreja. Oh, que linda a presença do Espírito Santo. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Olha aqui. Enquanto eles estavam preocupados, enquanto eles estão aí querendo construir um lugar para eles mesmos, se fechando nas paredes da religiosidade, se fechando nas paredes de um só povo, sem se preocupar com os outros. Meu irmão, é isso que vai acontecer aqui hoje, meu irmão. Eu vou ficar doido com você, eu vou pular com você, eu vou desmalhar no chão com você. Eu quero ser tomado pela presença do Espírito Santo hoje. Sabe por quê? Porque esse é o meu Deus, que Ele não quer viver distante do seu povo. Ele não quer viver distante da sua noiva. Ele não quer viver distante do seu coração. Esse é o meu Deus, que enquanto tem um povo preocupado só com a própria vida, tem da outra parte um Deus que em Zacarias fala: quando levantei os olhos outra vez, vi um homem segurando uma corda de medir. Eu falei: aonde você vai? Eu perguntei. Ele respondeu: eu vou medir Jerusalém para saber sua largura e seu comprimento. Não tem largura, nem comprimento, nem altura, nem coisas presentes, nem coisas futuras que podem nos separar do amor de Jesus.
As paredes não podem separar. Não são altas, nem profundas, nem largas, para te separar do amor de Deus. E continua. Vou medir Jerusalém para saber sua largura e seu comprimento. Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção. E outro anjo disse: corra e diga àquele jovem: um dia Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei o muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-lo, diz o Senhor. Eu serei a minha glória no meio deles. Enquanto os homens se preocupam de construir paredes, enquanto os homens se preocupam de se esconder em templos, Deus está sustentando a sua igreja com paredes de fogo. Deus está sustentando a sua igreja com a nuvem da sua glória. E quando o homem se preocupa de construir templos para agradar a Deus, Deus quer entrar no pecado do seu povo. Essa é a visão que eu tive. Deus me levou em um quarto. Era o quarto de uma mulher. E Jesus me falou: olha, filho, à sua esquerda. Eu virei. E vi homens construir. Eu vi homens juntando pedras. Ele me fala: bom, você viu? Eu falei: sim. Então vira à direita. Depois entendi porque ele me falou à direita. Eu virei à direita. Ele falou: você está vendo? Ele estava com uma noiva na sua frente. Ele falou para mim: enquanto o homem está preocupado com as pedras, eu estou preocupado em colocar um vestido sobre a minha noiva. Eu estou adornando um vestido sobre a minha noiva. Eles estão preocupados com pedras. Eu estou preocupado com esse vestido. Olha só que lindo. Eu quero que você vai e fala para aqueles que estão se sentindo nu, sem roupa, que eu estou preparando para eles um vestido de noiva. Sabe por que a direita? Porque a verdadeira igreja só desce de lá, à direita do Pai, aquilo que está intercedendo por nós. E foi isso que aconteceu. Olha só o que fala aqui. Assim diz Ciro, lá em Esdras, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Isso é o que falou o Esdras. Falou: Deus me deu todos os reinos da terra. Vem comigo, porque aqui é agora. O nosso Jesus, o que ele faz? Mateus 28. Jesus se aproximou deles, aos discípulos, e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, do Filho e do Pai e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhe dei. E lembra-se disto: eu até o fim estarei sempre com vocês. Então baixa um pouquinho mais forte essa bateria, meu irmão. Vai mais forte. Sabe isso o que significa? Que enquanto a visão do rei Ciro, mesmo tendo poder e autoridade, a visão dele era limitada a Jerusalém. Olha quão bom esse Jesus. Ele não se preocupa em ter uma igreja. Ele se preocupa em fazer a gente se tornar igreja. Ele fala: eu, que tenho autoridade no céu e na terra, me chamo de igreja. Vai. Eu enviarei. E se lembram disso, eu estarei sempre com vocês. Sempre com vocês. Enquanto aquele rei, mesmo tendo poder e autoridade, ele estava se preocupando em levantar um lugar. Jesus se preocupou em invadir a terra com a sua igreja. É por isso que de repente os discípulos, enquanto estavam indo, observando os templos, falaram para Jesus: olha que lindo. E Jesus falou: meu irmão, eu vou te falar uma coisa, tudo isso vai cair. Tudo isso vai cair. Porque Jesus tinha algo contra os templos? Não, porque logo depois ele se encontrou com Pedro. Ele falou: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então igreja é o que se levanta aqui dentro, o que acontece aqui dentro. É dentro de você hoje. Deus está soprando uma reforma. Uma reforma que não tem a ver com aquilo que você constrói, mas com aquilo que hoje Jesus vai construir dentro de você. É quando ele olha para os fariseus e fala: vocês desprezaram a pedra. Vocês desprezaram essa pedra. Ele estava construindo. O que significa isso? Ele estava construindo uma casa ao Senhor sem Jesus como fundamento. Hoje Deus quer invadir este lugar. É você que sabe. Eu nem te peço por favor, mas eu te peço com violência, porque é assim que Jesus nos ama, com essa violência. Se você sabe que precisa de uma reforma, mesmo se você já conheceu Jesus ou não, uma reforma é precisa na igreja, para ser uma igreja que não se esfria no amor nos últimos tempos. Então você que quer isso, corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Corre aqui. E não vem aqui. Não vem aqui achando que você vai voltar no seu lugar da mesma forma. Jesus te chama. Não vem aqui pensando nisso. Ao limite, ao fim, e com sede vieste beber. Jesus tem uma reforma para você. Tem uma reforma. Venha ao altar, de braços abertos, o Pai está.
Eu sinto que tem pessoas de uma forma específica que ainda não viram que Deus está chamando para cá. Ele quer te encontrar. Deus está te empurrando. Deus está te empurrando. Então venha. 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 Venha.